Salve, gurizada, vamos falar de Inter. Nesse vídeo eu estou te trazendo sobre a principal dúvida para a decisão contra o River Plate de amanhã. E mais, a gente fala aqui também sobre um zagueiro que estava sendo aproveitado no grupo principal, mas que está deixando o Inter rumo ao futebol paulista. Então fica atento, a partir de agora eu estou te trazendo todos os detalhes. Vamos nessa então, vamos falar de Inter, vamos falar sobre a principal dúvida e também sobre um zagueiro que está deixando o Beira-Rio. Mas antes, a gente lembra aqui do Banrisul, porque o Banrisul junto com o Mastercard podem te levar a um jogo de Champions League lá na Europa. Vai na descrição do vídeo que tem tudo sobre essa promoção do Banrisul com o Mastercard. A gente fala aqui já sobre Arangues, que virou a principal dúvida para esse confronto contra o River Plate lá no Monumental de Nunes. Um jogo muito importante para o Inter, primeiro jogo dessas oitavas de final. O Inter tem que vir vivo para o Beira-Rio, né? Acho que é o principal ponto depois dessa derrota para a equipe do Cuiabá. Tirou um pouquinho da confiança do torcedor, mas Copa Libertadores é um outro campeonato, é um campeonato à parte, a gente sabe disso. E agora existe essa dúvida. Revista Colorado, o pessoal lá da revista, que tem sempre o acesso ao treino, conseguem o acesso, conseguem as informações dos treinos fechados, vazaram uma informação importante que é sobre Charles Arangues. O Arangues não treinou nesse último teste, né, vamos dizer assim, da equipe do Eduardo Cudê antes de embarcar para Montevidéu, para Buenos Aires, lá para a Argentina, para esse confronto contra o River Plate. E cara, é uma dúvida muito interessante. A gente teve acesso também a esse embarque do Inter, o Arangues, por exemplo, estava. Já deixou um pouquinho mais tranquila essa relação, mas ele vira dúvida. Se não foi para o último treino, assim como o Ener Valencia, por exemplo, não foi treinar na última semana, mas ficou, né, à disposição do Eduardo Cudê para o jogo contra o Cuiabá. Pode ser só um indicativo nesse primeiro momento que o Arangues daqui a pouco não podia forçar, ele sai mais cedo nessa derrota para a equipe do Cuiabá do jogo, então virou uma dúvida. E aí para o seu lugar, pode ser que caso o Arangues não esteja à disposição do Cudê, entre Gustavo Campanharo. A gente sabe, o Campanharo ele veio para ser um primeiro homem do meio campo, mas a partir de agora, cara, a gente vê já que o Campanharo virou uma opção pro Eduardo Cudê de segundo homem do meio campo. Ele vai disputar a posição com o Bruno Henrique, vai disputar a posição com o Arangues e também com o Carlos de Pena. Acho que vai ser mais ou menos por ali que o Gustavo Campanharo vai disputar essa posição. E bom, aí fica a teu critério, achar que está certo, que está errado essa questão do Eduardo Cudê de olhar para o Campanharo para essa função, mas caso o Arangues não esteja à disposição, o Campanharo é a primeira opção para o técnico Eduardo Cudê, porque a revista já trouxe, apurou que quem treinou no lugar do Arangues foi Campanharo, que veio no início da temporada, vindo da Turquia, e aí foi ganhando espaço, perdeu um pouquinho com o Mano Menezes e agora tenta recuperar com o Tchatcho. O Arangues vira essa dúvida, a gente sabe que o Inter perde muita qualidade, eu quero focar nisso, porque a gente perde muita qualidade nesse meio campo. A gente viu como foi o Inter sem Arangues na segunda etapa, né? Com a entrada do Bruno Henrique no jogo contra o Cuiabá. Então, cara, acho que assim, fica um pouquinho mais complicado. Se já estava complicado esse jogo lá no Monumental de Nunes, sem Arangues fica mais complicado ainda. Mas torcer que esteja tudo certo, que foi mais precaução essa questão do Arangues não treinar com o grupo nesse último teste antes de embarcar para a Argentina. Mas a gente traz a informação aqui, o pessoal lá da revista apurou, conseguiu a informação, e aqui eu não estou para te falar se está certo, se está errado, vazar a escalação, enfim, estou te trazendo uma informação. E informação também a gente tem sobre Felipe Mota, zagueiro de 19 anos, que estava sendo relacionado com o Mano Menezes, principalmente estava treinando com o grupo principal, também fazia a questão do Sub-20 ali, ia para os jogos do Sub-20, foi agora recentemente na derrota dos guris no Campeonato Brasileiro Sub-20 para o Santos de 2-0, e o Felipe Mota está deixando o Beira-Rio. Ele tinha renovado o contrato lá em abril, tá? Até 2025, mas está deixando o Inter em definitivo para atuar no Red Bull Bragantino. O Inter fica com uma porcentagem numa futura venda, mas nesse momento o Felipe Mota está saindo definitivo sem valor algum. O Inter não está recebendo nada para a saída dele para o Red Bull Bragantino. É importante a ida dele, tá? Eu acho que é importante a saída dele nesse momento. Acho que seria o mais correto levar ele por empréstimo, mas o Inter viu que daqui a pouco mais não ia conseguir utilizá-lo no grupo principal, não ia conseguir ter minutagem no grupo principal e por isso está liberando o atleta. Conversei com o Flávio Viana, que é o empresário do jogador, me confirmou que está tudo certo, o Felipe já embarcou para lá, teve até despedida dos jogadores com o Felipe Mota, fizeram uma surpresa para ele agradeceu nas redes sociais, mas está deixando o Inter. Zagueiro jovem, 19 anos, tem potencial, é um cara que, bom, nas categorias de base ele era titular absoluto, foi entregar o principal, acabou não conseguindo mostrar serviço e por isso não foi utilizado, só foi mesmo relacionado. Mas tá a informação. Felipe Mota, 19 anos, zagueiro, tá deixando o Inter, indo atuar no Red Bull Bragantino. De forma definitiva, o Inter fica com uma porcentagem lá na frente, quem sabe o Inter consegue recuperar algum valor em cima desse jogador, tá certo?
Se curtiu esse vídeo, deixa teu like também, compartilha com mais colorados e, claro, te inscreve no canal da Rádio Inferno, que é de Colorado para Colorado. Valeu!